Tô ligado no plano Deus Criador. Bom dia, amados, a paz do Senhor. Daqui a pouco vamos iniciar a nossa live, nosso devocional dessa manhã. Vamos meditar sobre a parábola do fermento. A verdadeira razão de viver está no Filho de Deus. A verdadeira razão de viver. Bom dia, Paloma. Bom dia, Beth. Bom dia, irmã Josi. Deus abençoe. Martins. Obrigado, Martins. O meu tablet está muito bom, está rodando bem. Obrigado pela assistência remota que você me deu ontem. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Bom dia, irmã Cássia, a paz, Júlio César. Solidão, um avião, sem uma caixa preta. A gente está ouvindo aí ao fundo, banda Virtude, a razão, a verdadeira razão. A verdadeira razão de viver está no Filho de Deus, seu grande amor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Filho de o seu grande amor. Banda Virtude, a verdadeira razão. Irmã Vânia, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Glória a Deus, eu vou interromper aqui a música, né, para a gente poder dar início ao nosso estudo dessa manhã. Vou deixar aqui o tablet ligado para eu conseguir acompanhar o horário, para a gente não perder na hora. Então, a paz do Senhor a todos, um bom dia, sejam bem-vindos. Fernando, o Laurêncio, Deus abençoe. Hoje nós vamos meditar na parábola do fermento. A Aline, está sempre com a gente aí, né, Aline? Obrigado por você ter vindo aí também, mais um dia, Deus abençoe. A gente falou ontem sobre a parábola do grão de mostarda, né? E eu disse para vocês que essas parábolas, né, elas fazem parte de um conjunto só, a do grão de mostarda e a parábola do fermento. E todas as duas fazem parte de um grupo de 7 parábolas que Jesus pronunciou ali no Mar da Galileia. Enquanto a multidão ficava na praia, ele ficou sobre um barco, né? E do barco ele falava as palavras ali, direcionando para as pessoas o ensinamento que ele queria trazer para os discípulos e para a multidão. A irmã Ana, Deus abençoe. A Celina, a paz do Senhor, Deus abençoe. Então eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e no versículo 20. Essa série de parábolas, elas estão em Mateus, em Marcos e em Lucas. Só que a parábola do fermento só está em Mateus e em Lucas. Como eu tenho lido sempre Mateus, hoje eu vou ler Lucas para variar um pouquinho, tá bom? Então, Lucas 13, versículo 20 e o 21 diz assim: Disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? Ele é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até que tudo ficou fermentado. Amém? Paz, Ed. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Vamos orar. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós te agradecemos por esta manhã abençoada, essa manhã um pouco fria, já ensolarada, mas com um vento geladinho de outono. Mas o Senhor é quem fez as estações e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Que o Senhor abençoe esse nosso dia. Obrigado por essa manhã, onde nós podemos acordar, já tomamos o nosso café e agora vamos meditar na Tua Palavra, esse momento devocional. Abençoa cada irmão e irmã que estão comigo nessa live, abençoa as suas famílias e fala aos nossos corações. É o que eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então Jesus ele vai falar, né? Comparar, né? Ao que eu vou comparar o reino de Deus? Comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até que tudo ficou fermentado. Então eu falei para vocês, né,
que é essa parábola, a parábola do fermento e a parábola... Bom dia, Sirlene, Júlio, César, já falei. A parábola do fermento e a parábola do grão de mostarda, eles estão numa sequência. Ontem a gente estudou uma didaticamente, hoje a gente está estudando outra separado, mas na verdade elas fazem um conjunto. Jesus está falando sobre o crescimento do reino dos céus. Como eu falei para vocês ontem, o grão de mostarda, essa parábola fala do crescimento exterior, como a igreja vai crescendo, né? Como ela começou pequenininha, né? Com 12 grãos, digamos assim, né? 12 sementes, que eram os apóstolos lá na Palestina. E hoje a igreja cristã, ou o mundo, né? Denominado cristão, 2/3 da humanidade é chamado de cristã. Então cresceu muito essa árvore, né? Essas sementes de mostarda já tem uma grande árvore, e glória a Deus por isso. E a parábola do fermento vai falar do crescimento interior, aquilo que a palavra de Deus vai fazer no coração de cada pessoa. Então Jesus ele vai usando os elementos conhecidos por aqueles homens, né, aquelas mulheres que eram os ouvintes deles, e ele falou sobre o fermento que ele dava à massa, né, que fazia um pão, a mulher fazendo um pão. Pão é um alimento que está em todas as mesas, na mesa do pobre e na mesa do rico. Então o pão é um alimento que chega em todas as casas, então todo mundo tem um contato fácil com o pão. E aí tem os preparos do pão, eu não sou muito bom nisso, mas eu sei que vai farinha, vai água, vai ovo, vai sal e o fermento. Então ele vai falar que a massa está pronta e a mulher foi e acrescentou o fermento na massa. Para entender essa parábola, a gente tem que pesquisar algumas palavras, né? O fermento na Bíblia normalmente está ligado ao mal, né? Então, quando a gente lê essa parábola, eu vi alguns estudiosos, né? Pessoas de renome, inclusive, dando uma outra visão para essa parábola e falando que Jesus está falando sobre o mal que era semeado no meio da igreja. Eu não creio que seja dessa forma, porque, como eu disse para vocês, a parábola ela está ligada uma na outra. Ele está falando do crescimento do reino. Então ele vai usar essa figura do fermento, que muitas vezes é usado na Bíblia para falar do mal, né? O apóstolo Paulo vai falar que um pouquinho de fermento em Gálatas, né, leveda toda a massa, falando do pecado, ele pedindo para tirar o pecado do meio da igreja. Jesus fala para os discípulos: tomem cuidado com o fermento do fariseu, né? Falando da hipocrisia, são coisas más, né? Nós sabemos que lá no Velho Testamento, né, até hoje os judeus eles seguem, né, tinha uma direção de Deus, tirar de dentro da casa, né, 7 dias antes, o fermento, né, antes da Páscoa, 7 dias antes, deveria tirar todo o fermento, que simbolizava ali o pecado, o mal. Também os pães asmos, né, havia uma festa chamada Festa dos Pães Asmos. Esses pães eles são pães sem fermento. E as ofertas de cereais, né, de pães que eram levadas primeiro ao tabernáculo e depois ao templo, elas deveriam ser sem fermento, né? Deus falava para eles: vocês tragam sem fermento. Então, baseado nisso, algumas pessoas vão ter o entendimento de que o fermento estaria falando do mal. Na verdade, o que Jesus está falando? Ele não está falando do fermento, ele está usando o fermento para fazer uma comparação. Então ele está pegando a ação de levedura, né? Da qualidade que o fermento tem de fazer a massa crescer e aplicando essa ação no reino de Deus. Então é isso que Jesus está explicando. Ele não está enaltecendo o fermento, mas a ação do fermento no meio do reino de Deus. Por exemplo, ele vai falar uma vez que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Ele está falando bem que eles são maus, ele está falando bem? Não, não é isso. Ele está falando da ação deles. Por fazer o mal, eles fazem que o mal cresça bastante. Quando os filhos da luz deveriam seguir esse exemplo. Não o exemplo de fazer o mal, mas o exemplo de crescer, a habilidade de fazer o reino acontecer com mais ênfase, com mais força, com mais vontade. Então a ideia é essa. Então vamos entender um pouco sobre essa parábola, a explicação dessa parábola. Como eu falei para vocês, e repito mais uma vez, a parábola da mostarda, Jesus está falando de um crescimento. Esse crescimento é um crescimento
visível, um crescimento exterior. Então pega a semente, joga na terra, nasce uma árvore, né? Ao ponto das aves fazerem ninhos ali naquela árvore e os homens poderem até descansar debaixo da árvore. Então é algo visível. Já a parábola do fermento fala de um crescimento invisível e exterior. Quando uma mulher, vocês que são de cozinha aí, todo mundo sabe disso, né? Eu já vi a minha mãe quando eu era criança fazendo bolinho de chuva que vai fermento, o bolo que vai fermento, o pão que vai fermento. Então a gente via que a massa crescia, né? Então é essa a ideia. Mas esse crescimento ele é invisível. Você conseguia enxergar o que o fermento estava fazendo na massa? Não, ninguém consegue enxergar. Então é um crescimento que vem de dentro para fora, que vai trazendo esse crescimento. E é isso que Jesus está falando. Mas do que ele falava? Essa mulher que pega o fermento e mistura em 3 medidas de farinha. É que na conversão, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus ele vem habitar dentro de nós. Irmã Raimunda, né? Deus abençoe. Seja bem-vinda. Glória a Deus pela tua vida. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo, quando a gente reconhece a nossa condição de pecador, o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós. E é isso que é a comparação do crescimento, o fermento, né? Entre aspas, para a gente poder entender, o Espírito Santo, como o fermento é colocado na massa, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E aí ele começa um processo na vida de cada um de nós, fazendo com que o homem se torne um cidadão do reino. Ele vai sofrendo mudanças exteriores, né? Então, de dentro para fora, do interior para o exterior, vai acontecendo essas mudanças. Então, para que a gente possa meditar um pouquinho melhor sobre essa questão do mal, do fermento, eu quero só falar para vocês que eu pesquisei e eu vi algumas diferentes interpretações sobre essa parábola. Eu vi alguns autores falando que a mulher aqui seria o trabalho da igreja. Jesus está falando do trabalho da igreja. Não creio que seja, porque na verdade, como eu falei para vocês, a intenção da parábola é aplicar conhecimentos do dia a dia, do cotidiano, para trazer uma lição moral, no caso aqui uma lição espiritual. Então, para o judeu daquela época, 2000 anos atrás, eles entendiam bem as tarefas. O homem tinha tarefas do campo, tarefas exteriores, né? Tarefas braçais, e a mulher tinha tarefas domésticas. Então é por isso que Jesus aplica como uma mulher fazendo. Ele não ia falar um homem fez um pão, porque o homem não fazia, era a mulher que fazia isso. Você vai ver lá em Gênesis 18, quando Abraão recebe a visita dos anjos, né? Ele chama Sara e pede para ela ir fazer um pão para os anjos, né? Então é um trabalho de mulher, é por isso que Jesus aplica como mulher. Ficaria bem bonito falar que é o trabalho da igreja, fica bem legal, mas a ideia não é essa. Outra coisa que a gente encontra é essas 3 medidas de farinha. Eu vi alguns intérpretes falando que seria o corpo, a alma e o espírito, seria os judeus, os gentios, os samaritanos. Também não entendo muita base para isso. Com relação ao fermento, eu falei para vocês que muitas vezes sim, ele tem a figura do mal, né? Mas nesse caso aqui não. Jesus não está falando do fermento em si, está falando da ação. A ação de fazer a massa crescer. Então é da mesma forma que a massa cresce com a ação do fermento, o ser humano que recebe Jesus Cristo, ele vai crescendo, né? De dentro para fora, se transformando, sendo mudado pela ação do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. Então, é bom a gente, quando a gente lê um texto, perguntar para a própria Bíblia, né? Bíblia, o que é fermento? Ela vai te responder. Muitas vezes, né, como eu falei para vocês, que o fermento dos fariseus, né, que o fermento levanta toda a massa, que na Páscoa não pode ter fermento. Então, isso é uma ideia, tá? É uma ideia boa de interpretação. Mas no caso aqui, tem outra situação. Eu quero comentar com vocês, por exemplo, a serpente. A serpente também é uma pré-figuração do mal, configura o mal na Bíblia. Quando você vai ver sobre a serpente, vai sempre estar falando sobre o mal, Satanás, né? Então está lá em Gênesis 3:13, Mateus 23:33, Apocalipse 12:9, Apocalipse 22, sempre falando que a serpente é o diabo. Mas olha só que interessante, surpreenda-se vocês nessa manhã.
Você sabia que Jesus também é chamado de serpente? Então, quer dizer, é uma interpretação quando eu pego uma palavra e falo, essa palavra quando aparecer sempre vai estar relacionado a isso. É um equívoco, uma forma errada de interpretar as Escrituras. Então, Jesus ele parece como serpente em Números 21, 8 e João 3, 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você vê Jesus como a figura de uma serpente, representando a serpente representando Jesus. Lá em Números, curando as pessoas que eram picadas, né, pelas serpentes abrasadoras, né? E aqui em João, Jesus falando que ele era a serpente que seria levantada. Então, nem sempre eu tenho que pegar aquela palavra e ela vai ter a mesma função. Como eu falei para vocês, Jesus enaltecendo o trabalho dos filhos das trevas, a habilidade que eles têm de fazer coisa má. E vai falar da negatividade dos filhos do reino, que deveriam seguir essa habilidade, não de fazer coisa má, fazer coisa boa e praticar as coisas do reino. Então, uma interpretação mais fiel, né, quando você vai estudar a teologia, é você entender que a regra básica da interpretação é o contexto. Então, dentro do contexto, como eu falei para você, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, elas estão juntas, é um contexto. Qual é o contexto? Crescimento. Então, Jesus está falando do crescimento, da forma que o fermento faz a massa crescer, é a forma que Jesus, que o Espírito Santo de Deus faz o homem de Deus crescer, de dentro para fora, um crescimento de dentro para fora. E é isso que Jesus está ensinando. Qual o significado dessa parábola? Então, o significado da parábola é o seguinte: o fermento, como nós sabemos, ele vai levedar a massa e ele vai trazer a expansão, vai fazer com que a massa cresça de volume, cresça de tamanho. Então, Jesus está falando do crescimento. E eu falei para vocês que esse fermento, essa ação do fermento na massa, é o poder do Espírito Santo, poder de Deus na vida do homem. É a graça de Deus na vida do homem, é o agir de Deus na vida do homem. Então, Jesus está falando que quando nós recebemos a palavra do Senhor, quando nós recebemos a revelação, Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós começamos a receber um efeito sobre a nossa vida. A graça de Deus vem sobre a nossa vida, o poder de Deus vem sobre a nossa vida, o agir de Deus vem sobre a nossa vida e começa a transformar a gente de dentro para fora, fazendo pessoas melhores. Lá em João 3, né, Jesus está conversando ali com Nicodemos, que é um doutor da lei, e ele vai falar sobre o nascer de novo, né? Ele começa a conversar ali, Senhor, ele pergunta a Nicodemos para Jesus, como é que eu posso nascer de novo? Jesus fala, mas você é um mestre, não conhece todas essas coisas e tal. E num determinado momento, Jesus vai falar assim para Nicodemos, Nicodemos, o vento sopra e ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas assim são todos os que são movidos pelo Espírito Santo. Então eu falei que esse crescimento ele é invisível. Eu pergunto para você, você consegue ver o vento? Não, mas você percebe o vento. Você consegue ver o vento? Não, mas você sente o vento. Então é dessa forma. Quando o homem entrega o coração para Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vem para dentro dessa massa que não tinha forma nenhuma, e ele começa a trabalhar e começa a fazer com que eu me transforme, com que eu cresça. Louvado seja o nome do Senhor. A Dene, obrigado por ontem à noite, foi muito lindo o culto, Deus abençoe. Manda um abraço para o pastor Souza. Sodré, né? Deus abençoe Sodré, está assistindo aí com a gente, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, pastor e os irmãos. Obrigado, Sodré. Deus abençoe. Então o fermento é a ação do Espírito Santo no coração do homem. Então, é isso que Jesus está falando, transformando de dentro para fora, mudando o nosso ser, mudando quem nós somos. Então existe um processo espiritual que a gente não percebe, ninguém vê. Nesse plano de salvação, o plano completo de salvação, existem várias etapas. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele se tornou o redentor de todos os homens, né? Aqueles que vão responder ao Evangelho, aqueles que vão dizer sim ao chamado do Senhor. Então, aí começa
esse plano. Então, quando você aceita Jesus Cristo, você recebe a redenção. O que é a redenção? Ele te redime, ele te compra de volta. Nós estávamos perdidos, nossos pecados e delitos, e ele morreu por nós e ele nos compra. Então, quando Deus olha para nós, ele vê toda a justiça dele em Cristo na cruz. E ele já não imputa mais a nós os nossos delitos e os nossos pecados. Então, isso chama-se redenção. Então, é isso que começa. O Espírito Santo vem trabalhar na nossa vida de dentro para fora. Primeiro, ele vai redimir a gente. Ele vai comprar de volta a gente. Nós estávamos no mercado de escravo, né? Quem assistiu aquele filme lá do Gladiador, né? Aquelas pessoas levando nas carrocinhas, presas como escravos para ser vendidas pelos comerciantes, né? Assim, Satanás levava a gente dentro daquela carrocinha. Aí Jesus veio, morreu na cruz, com o sangue dele, com alto preço, ele pagou e ele redime. Então, aqueles que aceitam, ele tira dessa carrocinha, dessa jaula e começa a fazer um trabalhar de uma nova criatura. Aceitou Jesus, você recebe a salvação. Recebendo a salvação, você já não será mais condenado. O pecado já não tem mais poder sobre a sua vida. E Deus começa a trabalhar na tua vida. Uma vez salvo, você é justificado, né? Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo fala. Então você é justificado. Os seus pecados do passado, do presente e do futuro também, eles já estão perdoados. Por quê? Porque o cristão ele vai sempre se arrepender, vai sempre pedir perdão para Deus e Deus vai sempre perdoar. E aí começa um processo chamado santificação. E aqui é um calo no sapato tanto da humanidade quanto da igreja, né? Porque quando nós aceitamos Jesus, por decreto, nós somos santos. Nós somos declarados santos. E a palavra santo quer dizer separado, né? Aquele que pertence a Deus, separado para o Senhor. Só que, embora santo, a gente continue pecando, né? O apóstolo João, em 1 de João, no capítulo 1, vai falar que quem disser que não tem pecado é mentiroso, né? Então a gente continua errando e pecando. E esse processo chama-se santificação. Inicia-se no momento que você conhece Jesus e ele vai perdurar até você ser recolhido para o céu, até o Senhor completar a obra que ele iniciou na sua vida. Então tem todo esse processo. E é por isso que Paulo vai falar em Filipenses 1,6. Eu estou bem certo que aquele quem? Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, que começou a boa obra na sua vida, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então é uma obra que ele começou na nossa vida e ele vai aperfeiçoar naquele grande dia. Louvado seja Deus, glória a Deus, amém? Então assim como o fermento ele vai levedando a massa, né? O Espírito Santo ele vai trabalhando na essência do homem. Então o fermento ele começa a trabalhar dentro da massa, a gente não vê ele trabalhando ali, ele está misturado e ele vai fazendo a massa crescer. E assim o Espírito Santo de Deus também vai trabalhando na nossa essência, mudando o nosso ser, mudando aquilo que nós éramos, né, de uma criatura maligna, uma criatura que desejava o mal, que fazia o mal, para uma criatura que vai começar a buscar as coisas de Deus e querer fazer o bem. E louvado seja Deus por isso. Então fala que a mulher pegou e introduziu, né, uma porção de fermento em 3 medidas de farinha, né? Eu fui dar uma pesquisada sobre essas 3 medidas de farinha, chama sato, né? Sato é uma medida de farinha. Ela tem por volta de 13 litros, tá? Eram as medidas que eles tinham antigamente, né? 13 litros. Então, são 3 medidas, 3 vezes 13, 39 litros de farinha. É uma grande quantidade de farinha, né? Então, aquela mulher pegou uma grande quantidade de farinha e colocou nela o fermento, para que ela fosse fermentada e trabalhada. Então é uma grande quantidade de farinha. Por quê? Porque o meu pecado é grande, o seu pecado é grande, o pecado da humanidade é grande. Então por que essa grande quantidade? Por causa que eu falei para vocês que é o poder de Deus, é a ação de Deus, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Então é a graça superabundante de Deus agindo na vida do homem para que ele seja transformado daquela massa murcha, pequena, sem desenvolvimento, para uma massa bonita, grande e cheia da graça e do poder de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5,20. Onde abundou o pecado, a graça foi superabundante. Louvado seja Deus, glória a Deus.
Qual que é a aplicação dessa parábola nas nossas vidas? É que a graça de Deus é a única maneira que o homem pode ser salvo. Não existe outra maneira. A massa precisa receber a ação do fermento. O homem precisa receber a ação do Espírito Santo. É somente dessa forma que o homem é transformado, que o homem é mudado. A gente tem visto na televisão muitos artistas, né, dando 2 milhões, 1 milhão, sei lá quantos milhões, para o SUS, para ajudar as pessoas que estão enfermas aí com coronavírus, né? E às vezes a pessoa faz isso pensando que, eu sou bonzinho, eu vou alcançar a graça de Deus, eu vou ser salvo. Só que não é por aí. É somente através da ação do Espírito Santo de Deus, é somente através da ação da graça do Senhor na nossa vida que nós somos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero ler uma passagem para vocês. Tem algumas pessoas que estão assistindo a gente, eu não sei se tem contato com a Bíblia, mas para que vocês possam entender essa questão dessa graça que vai agir nas nossas vidas. Então é somente através da graça, somente através do Espírito Santo. Homem nenhum, por melhor que ele pensa que ele seja. A gente faz um julgamento, eu sou tão bonzinho, né? Nossa, eu não sou igual àquela pessoa, eu sou tão bonzinho, eu não faço mal de ninguém, eu não falo mal para ninguém, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém. Mas isso não leva ninguém para a salvação. Quem salva as pessoas é o Espírito Santo. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8, é um texto conhecido, eu vou ler devagar, para quem não tem ainda o conhecimento dessa Bíblia, da palavra de Deus, possa entender. Diz assim: porque pela graça sois salvos. Então nós somos salvos pela graça. E a graça é o favor imerecido de Deus. Por meio da fé, crendo no Cristo que morreu na cruz. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Então não vem de nós. A salvação é pela graça, mediante a fé. E nem a fé vem de nós. É um dom de Deus. Ele que nos chamou. Jesus fala assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu quem escolhi a vocês. A gente tem uma mania de falar, quando eu aceitei Jesus, na verdade foi ele que aceitou a gente, né? Quem somos nós para aceitarmos Jesus? Nós éramos miseráveis e pecadores. Ele que nos aceitou, do jeito que nós éramos, mendigos, andando pelo mundo. Ele olhou para nós, viu o nosso estado de miséria e nos aceitou. E louvado seja Deus por isso, glória a Deus. E Paulo continua falando assim, não vem por obras. Então, não é eu dando 2 milhões por SUS, não é eu visitando o orfanato, não é eu visitando asilos, não é eu dando coisas para moradores de rua, não é nada disso. Não é por obras. É lógico que a Bíblia vai falar em Tiago que a fé sem obra é morta. Quando você se torna um filho de Deus, você começa a praticar a obra. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a mudança que acontece na nossa vida. Mas uma vez salvo, eu pratico a obra. Não que a obra vai me salvar, é ao contrário. Eu faço obra porque eu sou salvo. Amém? Glória a Deus. Para que ninguém se orgulhe. Então, a salvação não vem de nós, não vem da gente. Então, o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar no coração de cada um de nós, transformando cada um de nós numa nova criatura, num cidadão do reino de Deus. Transformando de dentro para fora, né? A parábola do grão de mostarda é exterior, para que todos vejam o crescimento da hortaliça que se torna uma grande árvore. Mas a parábola do fermento é lá dentro. Ninguém está vendo trabalhar, mas Deus está trabalhando e Deus está mudando e Deus está transformando. Mudando o quê? A minha maneira de falar. Você pode ver que a pessoa se converte, se ela falava palavrão, ela para de falar de palavrão. Se ela falava mal das pessoas, ela tem que parar de falar mal das pessoas. Se ela fazia fofoca, ela tem que parar de fazer fofoca. O Espírito Santo que está dentro de você, representando o fermento, ele te incomoda. Jesus falou que ele nos mostraria sobre o pecado, a justiça e o juízo. Quando eu peco, nossa, eu tenho certeza que pequei. Quando eu faço alguma coisa errada, eu tenho certeza. Porque o Espírito de Deus que habita dentro de mim, ele fala, você pecou, você errou. E eu entendo que aquela ação que eu fiz é uma ação errada e eu tenho que mudar. Mudar o meu comportamento, né? Às vezes a gente tem alguns comportamentos inadequados, né? A gente faz determinadas coisas que são feias de fazer. E o Espírito Santo de Deus começa a puxar a nossa orelha, né? A gente briga no trânsito,
Quantas vezes eu já briguei no trânsito? Hoje, pouquíssimas vezes, mas quantas vezes? Hoje, graças a Deus, eu não sei nem se a buzina do meu carro funciona, que eu quase não uso nem a buzina. Mas por quê? O Senhor me mostrou, isso é errado. Ele é um semelhante seu. Você está brigando com ele por quê? Você sabe o que está acontecendo na vida dele? Você sabe onde ele está indo? Você sabe se ele está socorrendo alguém? Né? Por que você quer ser o primeiro? Por que você quer ter a preferência? Diminui, deixa ele ser o primeiro. E aí você fala, puxa vida, tem que mudar meu comportamento. E é o Espírito Santo. É essa ação, né, como se fosse a ação do fermento, mudando a massa, transformando a nossa vida. A nossa maneira de vestir. Ó, eu estou de camiseta, né? Não é que o pastor, eu sou um pastor, tem que usar terno e gravatas. Aí foi estabelecido por coisas de homem. Mas você não vai ver eu com, né, sei lá, mostrando o meu corpo, essa coisa toda. Então muda a minha maneira de vestir. Eu, por exemplo, não vou para a igreja de bermuda, porque eu sei que tem irmãos ali que não gostam. Eu, por exemplo, dificilmente, olha, é quase que impossível. Você vai ver eu tirar uma foto e colocar uma foto minha na rede social sem camisa. Nem em casa eu ando sem camisa. Eu tenho minha filha, a Carol, vocês conhecem, mora aqui em casa. E aqui em casa eu fico o tempo todo de shorts e camiseta. Eu não ando sem camisa dentro da minha casa, eu não ando de cueca dentro da minha casa, porque eu respeito a minha filha, né? E é lógico, você pode falar, mas na minha casa assim, cada um vai ver de um jeito, mas eu entendo dessa forma, que a gente tem que respeitar as pessoas, né? E às vezes a gente vê nas nossas redes sociais, as nossas postagens, né? Tem que mudar esse comportamento, né? As irmãs, os irmãos com fotos sensuais. Para que isso? Mostrar o que para quem? Seu corpo não te pertence, seu corpo é de Cristo, é Cristo que habita em você. Pergunta para Ele. Pergunta para o Espírito Santo. Eu estou fazendo bem? Né? Vai na frente do espelho, lá, né? joga de lado aqui, joga ali. Eu acho que a gente tem que mudar certos comportamentos para a glória de Deus. Amém? Mudar o nosso caráter, mudar os nossos prazeres. O salmista fala que o meu prazer agora é meditar de dia e de noite na lei do Senhor. Estar na casa do Senhor é melhor do que estar em 1000 outros lugares, né? Então, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então, fazer a obra de Deus, fazer as coisas de Deus é o meu prazer agora. A gente tem alguns hobbies, né? Isso é normal, né? Eu gosto de correr, eu tenho algumas miniaturas de avião, eu gosto disso, né? Essa madrugada eu acordei 5 horas da manhã, fiquei assistindo vídeos sobre aviões na internet e tal. Mas o meu prazer é estar aqui, ó, meditando na palavra de Deus, estar em comunhão com os irmãos. Eu vou mudar o modo de tratar as pessoas, né? Chega em umas casas aí, misericórdia, gritaria, palavrão, falta de respeito, né? A gente desrespeita as pessoas na nossa amizade, na igreja, desrespeitando as autoridades, desrespeitando os irmãos. Então a gente tem que mudar, pensar como é que Cristo faria no meu lugar, né? Antes da gente esquentar a cabeça e agir errado, como é que Cristo faria? Então a gente tem que mudar. E muitas vezes a gente vê pessoas indo para a religião. E eu tenho uma dificuldade muito séria com religiosos e com religião. Sabe, pessoas que querem impor regras, né? Ó, tchau pessoal, tô indo trabalhar, orem por mim. Vocês são bênçãos. Amém, Fernando, vai trabalhar sim, filho. Você faz parte, né, dessa equipe aí que está trabalhando para cuidar da cidade. E que Deus te abençoe, né? Que Deus te guarde, que Deus te livre de todo o mal, que Deus guarde a tua saída e a tua entrada, agora e para sempre, amém. Que Deus te proteja, vai com o Espírito Santo, meu irmão, Deus abençoe. Então, falando da religião, né? Então as pessoas, você tem que usar um terno, você tem que usar uma roupa de manga comprida, uma saia arrastando no pé. Não é isso, não, queridos. Não é exterior. O trabalhar do fermento, o trabalhar do Espírito Santo de Deus é no nosso interior, né? Vem de dentro de nós para fora, mudando o nosso caráter. É isso que Jesus veio fazer, veio mudar nosso caráter, né? Ele não está preocupado de você viver um evangeliquez. Eu tenho que falar como um evangeliquez, eu tenho que vestir a roupa como evangeliquez. E não adianta nada disso, porque isso é apenas... a religião, ela muda o nosso exterior, né? Eu poderia estar agora com um terno aqui, né? Todo bonito, um anel de apóstolo, né? O relógio de ouro, tanta coisa, mas é só exterior, isso é só exterior. O lado de dentro continua sujo, cheio de imundícia, cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de vontade de destruir os outros, de ser maior que os outros. Então não é isso não, é um trabalhar de dentro para fora, é uma mudança de dentro para fora. Então Jesus vai falar lá para os fariseus, lá em Mateus 23,
que eles eram religiosos. Vocês são sepulcros caiados. De fora, vocês são todos maravilhosos, todos lindos, mas dentro de vocês tem um monte de osso, um monte de imundícia. Então é isso. Se olhar para dentro de nós, é isso que a gente vai encontrar. Mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na vida da gente, transformando e mudando a vida da gente. Então, ser cristão, a religião de Cristo, né, que é o cristianismo, que é ser cristão, não é uma vida de aparência, é uma vida de mudança do interior. Louvado seja o nome do Senhor. Maria Lúcia, chegando aí para participar aí junto com a gente, né? Deus abençoe. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Maria Lúcia. Que o Senhor abençoe. Então é uma mudança do interior para o exterior. Nós estamos aqui com alguns irmãos na live, 15 agora, né? Quem nunca ouviu alguém falar assim para você: nossa, como você mudou? Mas por que você mudou? Foi porque você trocou de roupa? Foi porque você mudou o corte de cabelo? Foi porque você delineou a sua sobrancelha? Foi porque você aparou melhor a tua barba? Não, você mudou porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro de você, de dentro para fora, mudando o seu jeito, mudando a forma de você agir e a forma de você pensar. Para finalizar, as lições que essa parábola nos traz. São 3 lições. A primeira: o invisível traz resultados visíveis. O invisível traz resultados visíveis. Assim como o fermento é colocado na massa e transforma a massa, o Espírito Santo de Deus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele começa a transformar a vida da pessoa. O Espírito Santo de Deus é Espírito, ele é invisível, ninguém vê. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você, trabalhando nas nossas vidas e mudando o nosso caráter, mudando a nossa maneira de agir, de pensar, mudando a forma que a gente vai se comportar no mundo, mudando a forma que a gente vai se relacionar com as pessoas. Ninguém está vendo isso trabalhar, mas ele está acontecendo na minha vida e na tua vida, e louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, o fermento, ele age em toda a massa. Quando a mulher pega a porção, aquela massa que está preparada, e acrescenta o fermento, toda a massa, ele vai tocar em toda a massa e ele vai transformar toda a massa. Então, agora, cristão, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na minha vida e começa a mudar a minha vida. As minhas preocupações como cristão é diferente. Eu já não me alegro mais com a injustiça, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor não se alegra com a injustiça. Josué está te mandando um forte abraço, pastor. Josué, meu amigo, Deus abençoe você, um forte abraço. Vou parar um pouquinho e falar um comentário. Tem um grupo de jovens na igreja, eu acompanho eles aqui no WhatsApp, tá bombando lá, né? Cada dia um tá fazendo uma pregação e tal, eles estão se edificando. E ontem à noite eu escrevi assim: eu não sei quando que esse vírus vai ser vencido, não sei quando nós vamos voltar para a igreja, mas se demorar muito, né? O Josué vai estar tocando na banda da igreja, junto com as pessoas. E eu vou estar lá no céu, né? Chamando: ô Senhor, vem logo, Senhor, vem logo, Senhor. Traz eles de logo para cá que eu estou com saudade. Então, é uma brincadeira, né? Eu falei que o Josué, quem mais ali? O Joãozinho, né? O João Vitor do Alex, né? Já estariam tocando na banda. A Gabi, a Laila, a Elisa, né? Estariam... Meu Deus, a menina da Cássia. Ô, Cássia, esqueci o nome da sua menina agora, que vergonha, né? A gente chama ela de Cristina. Tocando ali, cantando no grupo da igreja, né? Tanto demorar muito, eles vão crescer e a gente vai embora, eles ficam aí. Mas é uma brincadeira. Saudades também, Lúcia. Deus abençoe, glória a Deus. Então o fermento, ele vai mudar a minha vida, a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, e trazendo preocupações. Então eu já não vou mais me alegrar com a miséria. Quando eu vejo a miséria, aquilo não... Alice, Cássia, obrigado. Alice, perdoa, seu pastor, esqueceu o seu nome. O pessoal fica brincando, Alice, te chamando de Cristina, aí até a gente que vai ficando velho vai esquecendo o nome das crianças, né? Então, Alice, um beijinho, filha. Deus te abençoe poderosamente. Então, eu já não me alegro mais com a miséria. Você pode ver quando você... É lógico que você ficar assistindo aí o Datena, o Bart o tempo todo, você não vai nem se incomodar. É tanta tragédia que eles mostram que você vai acabar se misturando com o meio, você não vai nem se incomodar. Mas você pode ver, quando você vê uma pessoa na miséria, você fala: poxa vida, né? Você se incomoda, porque é o Espírito Santo
como a ação do fermento na massa, o Espírito Santo está tocando na tua vida e está mostrando a miséria. Aliás, a palavra misericórdia vem de duas palavras gregas, miseres e cordes. Miseres é o estado de miséria, do miserável, e cordes quer dizer coração. Então é sentir no coração a miséria das pessoas. Então quem tem o Espírito Santo sente no coração a miséria da pessoa. Quando vê alguém com fome, não se alegra com a fome. Quando vê alguém desonesto, não se alegra com a desonestidade. Quando vê injustiça, não se alegra com a injustiça. Quando vê coisas imorais, não se alegra com as coisas imorais. É uma mudança. Então Jesus lá na ceia, ele fez uma cerimônia do lava-pés, né? Começou a lavar os pés ali dos apóstolos, né? E aí Pedro falou: Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, não. Aí Jesus falou assim: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Lembra que eu falei que a ação do fermento ela age em toda a massa? Aí Pedro, entendendo o que Jesus falou, ele falou assim: Senhor, não lava somente meus pés, não, mas lava também minha cabeça e também as minhas mãos. Porque a massa ela vem agir, o fermento vem agir em toda a massa. O Espírito Santo de Deus vem agir em todo o corpo, limpando a gente, do alto da cabeça até a planta dos pés. É isso que Deus vai fazer na nossa vida. E a terceira coisa, para a gente encerrar, o fermento ele muda a característica da massa. Alguém já comeu massa crua? Eu já comi algumas vezes. Principalmente quando minha mãe fazia bolinha de chuva, quando a gente era criança, a gente até brigava lá entre os irmãos. Brigava entre aspas, né? A gente dividia, né? Cada dia era um que ia comer da massa do bolinho, raspar ali a panela. Vocês já devem ter feito isso também, né? Então, mas quando é a massa do pão, se você pegar um pedacinho, às vezes a mulher pega um pedacinho e põe na boca para sentir ali se tá com sal, se tá bom. Não tem um sabor muito legal, né? Mas quando o fermento ele entra na massa do pão, ele muda a característica daquela massa. Quando você assar, ele vai mudar o cheiro, vai mudar o gosto, né? E vai mudar a cor. Então muda o cheiro, muda o sabor e muda a cor. E da mesma forma, quando o Espírito Santo de Deus vem agir na nossa vida, ele transforma a nossa vida. Você já não é mais aquela pessoa asquerosa, aquela pessoa rejeitada. Não, você começa a se tornar uma pessoa agradável. Você começa a se tornar uma pessoa transformada, um cristão. As pessoas gostam de estar perto de você. Por quê? Porque mudou o cheiro, mudou o sabor e vai mudando a cor. Eu quero ler a última passagem para vocês, está em 2 de Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 em diante. Quando o Espírito Santo veio na tua vida, Beth, glória a Deus, Deus abençoe. Quando o Espírito Santo veio trabalhar na tua vida, ele fez uma mudança tremenda e continua fazendo. Eu li lá Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, continua aperfeiçoando. Mas olha só como ele muda o cheiro, o sabor e a cor. 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Por meio de nós, manifesta em todo lugar o aroma, o cheiro do teu conhecimento, mudando o cheiro. Porque para Deus somos como bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Nós somos um aroma de Cristo no mundo, tanto aqueles que estão sendo salvos, quanto aqueles que estão perecendo. Para que estes somos cheiros de morte para a morte. Então, para aqueles que perecem, a nossa vida, a nossa mudança, a nossa transformação é cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, os que são sendo salvos, aroma de vida para a vida. Então, quando o Espírito Santo de Deus veio trabalhar na minha vida e na tua vida, transformou o nosso ser, mudou o nosso sabor. Hoje a vida tem mais gosto, mudou o nosso aroma. Hoje a gente já não exala mais a podridão do pecado.
mudou a nossa cor. Você está até mais bonitinho. Você está até mais corado. Você está com a face diferente. O apóstolo Paulo disse que quando Moisés descia do monte, ele tinha que cobrir o rosto dele com um véu. Porque as pessoas não conseguiam olhar para ele e ver a glória do Senhor que estava na vida dele. E é assim que as pessoas, quando olham para você, te veem de uma forma diferente, porque mudou a tua aparência. E eu finalizo dizendo que quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali apedrejando olhavam para ele e o viam como um anjo do Senhor. É isso que o Fermentos tem feito na nossa vida. É essa ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Transformar a gente em pessoas melhores. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos transforme de glória em glória, de bênção em bênção e de vitória em vitória. Oremos. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, que nós te agradecemos pelo trabalhar do Teu Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, Senhor. Antes éramos pessoas que exalávamos a podridão do pecado. Antes éramos pessoas, ó Pai, desagradáveis onde quer que nós estávamos. Mas o Teu Espírito vem trabalhar na nossa vida, vem transformando a vida de cada um de nós, mudando o nosso ser, mudando a nossa história. Obrigado, ó Pai, pelo trabalhar do Senhor nas nossas vidas, nos transformando cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que nesta manhã esteve em comunhão comigo, meditando nessa live, ó Pai. Que o Senhor abençoe o nosso dia, que o nosso dia seja um dia abençoado, ó Pai. Abençoa cada família que está reclusa dentro dos seus lares. Que a mansidão, a paciência, o domínio próprio venha imperar no coração de cada um de nós, ó Pai. Aqueles que vão sair para trabalhar, como foi o caso do Fernando, o caso do Ed, que vai daqui a pouco, ó Pai, sair para trabalhar. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo o mal, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, põe paz no nosso coração, ó Pai, nesse momento de tanta dificuldade, onde os psicólogos e psiquiatras têm falado, ó Pai, que as pessoas podem sofrer síndromes terríveis por estarem isoladas, ó Pai. Mas que isso não venha acontecer. Guarda os teus filhos, livra de todo mal, ó Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado pela companhia de vocês. É uma bênção estar sempre com vocês aqui, participando dessas lives, desses estudos. Eu creio que tem sido bênção nas nossas vidas, né? Que o Senhor abençoe você poderosamente, dê um dia muito alegre. Amanhã a gente vai continuar, né, nas parábolas do reino. Nós já falamos sobre 4 parábolas: o trigo e o joio, a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento nessa manhã, e faltam mais 3 para a gente fechar essa série. Mas o legal é que tem 40, total de 40 parábolas. Então, se a gente ficar 40 dias dentro de casa, a gente vai estar 40 dias aqui falando sobre isso. E se acabar, a gente vai para outro estudo, Sermão do Monte. Acabou, vamos estudar os profetas menores. Acabou, vamos estudar os profetas maiores. Acabou, vamos estudando. Até que a gente possa congregar novamente, poder dar um abraço. Eu poderia falar, né, agora para você, né? Dá um abraço nesse teu irmão, dá um beijo nesse teu irmão, né? No final do culto a gente fala aquele, dá a mão para aquele irmão que está do teu lado. A gente tem um medo, uma resistência, né? Agora tem que passar o gel, né? Mas, irmão, logo, logo a gente vai estar todo mundo aí se abraçando, se beijando com o ósculo santo, como disse o apóstolo Paulo, para a glória de Deus, tá bom? Obrigado por vocês terem sido esses companheiros, essas companheiras de toda a manhã comigo, e que essa palavra venha falar ao coração de vocês. Vocês viram um versículo só, 50 minutos, irmãos, meu Deus do céu, é muita coisa que Deus tem para falar para a gente. Em apenas um versículo nós estudamos 50 minutos. Louvado seja Deus. Deus é bom. Um beijo no coração. Um bom dia para todos. É isso aí, ó. Vamos fazer isso aí, ó. Antes de eu derrubar, ó. A gente tem que colocar mais ou menos. O joinha é um amém. O coraçãozinho é um aleluia. Aquela carinha assim com a boquinha assim é um glória a Deus. E aquela que tá derramando uma lagriminha assim, fui tocado pelo Espírito. Glória a Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz. Um bom dia para todos. Obrigado por vocês estarem comigo aí. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Eita Deus.
Glória a Deus. Deus abençoe vocês, amados. Fiquem com Deus. Um bom dia.